Mas nasceu em Sander? Nasci. E como é que veio para Sapiranga? Olha, tia, como é que eu vim para Sapiranga? Vim de uma necessidade e um convite para fazer o plano diretor. Isso remonta a quantos anos já? Eu tinha, em 1970, eu tinha 20 para 21 anos. E aí tu já trabalhava na área de topografia, é isso? Sim, nós trabalhávamos, eu e meu irmão. Muito boa tarde para os amigos do Voo Livre de Ideias. Estou aí hoje entrevistando o nosso cidadão sapiranguense, senhor Renato Valaur. Valaur, dá um abraço pessoal aí. Dos amigos e companheiros, muitas vezes relutei e reluto a convites, mas devido à capilaridade do nosso amigo Marcos, eu adentro no seu espaço e o saúdo pela minha trajetória de 53 anos de vida em Sapiranga. Renato Valaur, uma pergunta capciosa já para começar. O ser humano deu errado aqui no planeta Terra? Marcos, para que nós possamos entender a magnitude do grande arquiteto da humanidade, nós temos que entender a sua obra. Se nós nos espelharmos na natureza, na tela espetacular que é as plumagens das árvores, dos pássaros, colorido dos ecossistemas, enfim, a criação in natura, eu confesso que estou doutrinado a jamais deixar embaciar a tela ou muito menos tirar o colorido da obra daquele que nos criou. Mas dia a dia as coisas estão piorando, Renato, e o ser humano, pelo que eu vejo, nas últimas décadas tem destruído cada vez mais a natureza que esse grande arquiteto nos presenteou. Dia desses a gente estava conversando, essa primeira entrevista a gente queria fazer dando umas remadas no Rio dos Sinos para ver como é que está a situação desse ecossistema em volta do nosso rio. E aí tu me falou que tem muita coisa em jogo aí. Verdade que o único município da região que só devolve água para o rio é Campo Bom? A grande verdade aqui no Baixo Sinos, Campo Bom, Sapiranga, eu conheço Sinos como fosse a palma da minha mão. Desde as nascentes, aonde ele deposita seus nuances, seus segredos, seus lixos, na Ilha da Pintada, no Jacuí, no Lago Guaíba. Eu confesso para ti que um dos parceiros da ONG, o seu Kim Jalmon, ele, na própria Câmara em que eu fui entrevistado e me assinaram com particularidade um evento exclusivo na defesa ambiental, eu vos confesso que o seu Djalma, ele, por livre e espontânea vontade, retirava lixos do valão, digamos assim, que passa dentro da cidade. E dizia para mim, assim como o Marino Mônaco, que foi o último velejador cujos pais traziam pelo Rio dos Sinos cargas de lenha para aquecer as fornalhas dos fabricantes de telhas, das máquinas de telhas e tijolos. E Campo Bom realmente não foge à regra. Por exemplo, Campo Bom ser um dos principais ou não, eles têm a ETI. Nós
aqui no Baixo Sinos, nós tivemos consequências, mas eu vou puxar o Marcos, a brasa um pouquinho mais para cima. Uma certa ocasião, a convite da Promotoria Pública, que nos remeteu 66 produtores de arroz, e o contrato assinado entre os produtores, IRGA, e as promotorias públicas, no consoante a puxar água das cabeceiras dos sinos para as plantações de arroz. Subentende-se que nos momentos adequados a água limpa adentrava nessas plantações, muitas situadas a 5 metros, embora a legislação dizia a 15 a 25 metros, dependendo da largura, em barragens muitas vezes para que puxasse água. Essa água ela entrava limpa e saía cheio de agrotóxicos quando o arroz estava no ponto de colheita. Acontece que esses agrotóxicos têm um produto chamado magnésio que o cloro das nossas hidráulicas não retira. Bom, descendo das cabeceiras lá do Cará, onde o Fraga e o Cará se juntam, na Cascata das Andorinhas, para quem conhece, nós descemos o rio, passamos na junção do Rolante, o Rio Padilha, o Rio da Ilha, em Taquara, Cuparanhana. Aí seguimos, passamos por essas junções dos nossos arroios municipais. E o Rio dos Sinos, a ONG tem tirado e retirado em questões de 20 anos de atividades, eu não digo e não deixo por menos de 70, 80 toneladas de lixos humanos. Grande verdade se diz, as matas nativas poucas existem, porque o ser humano, na sua fobia de produzir grãos, danificou, as enchentes assorearam os rios, consequentemente alagaram as cidades. E a ONG, então, tinha como particularidade ambiental, não fugindo da sua pergunta, né, era de ensinar em mais de 250 palestras proferidas, aprovadas pelo PPR, pagas às prefeituras, e nós gratuitamente as fizemos, não houve repasse, mas eu quero dizer o seguinte, a semente de ideia que a ONG tinha era justamente de tomar os alunos, de semear junto com eles e regar para que essas sementes pudessem produzir flores e frutos para que as gerações futuras não nos cobrassem a nossa responsabilidade. Fato está que nessas palestras, em muitos colégios, faculdades, Fevale, Unicinos, La Salle, Facate, entre outras, criou-se um clima de imperatividade nesses mutirões, da quais se reuniam autarquias públicas, a própria FEPAM, Instituto do IPAM, Agência Nacional das Águas, as prefeituras, a rede Bandeirante através da Carmen Flores. A ONG ela sublinhava em letras garrafais a necessidade, porque o nosso esteio hídrico precisa durar 200, 300 anos para abastecer os sinos. Marcos, não só Campo Bom, mas também Sapiranga, Taquara. Na Taquara, por exemplo, aflora as águas subterrâneas que existem. Então, nós temos lençóis freáticos estupendos. Aqui no nosso Ferrabras, nós temos um cordel no sopé do morro, um cordel de nascentes, vertentes, capaz de suprir 40%, 50% da água que os municípios ao seu derredor necessitam. Águas cristalinas. Né? Eu quero afirmar para os amigos
que o meio ambiente corre nas minhas veias, Marcos, né? E eu pondero que deixamos muitas vezes, nós teríamos que deixar de produzir só calçado para pensar no meio ambiente, porque o calçado depende do meio ambiente. Olha, eu já vi os alagamentos, as enchentes que nós tivemos. Das maiores enchentes de 2024, que alagou todos os vales e todos os rios e praticamente 80% das cidades. Tivemos mortes, tivemos devastações. Isso é Deus que está puxando as orelhas. Há poucos dias, numa entrevista, havia uma pessoa que disse o seguinte para mim: nós estávamos na pauta discutindo, eu defendendo o meio ambiente e o outro defendendo o materialismo através da informatização. Consequentemente, uma coisa, um assunto puxa o outro, mas minimizando, eu quero afirmar para os senhores, segundo o TI, técnico de informação, dizia o seguinte: a humanidade vai ser artificial, vai ser sapiente, vai ser o comando de tudo que o ser humano precisar. O único vírus que tem, eu apontei o dedo e digo, vai ser o meio ambiente. Bastou um aquecimento solar. Para isso, nós temos que entender o magma que está dentro da Terra, uma temperatura de 2.400 a 3.000 graus, com as suas chaminés, seus vulcões, são 9 vulcões ativos, 19 placas tectônicas. Então, o nosso Rio dos Sinos é um pequeno filamento nesse contexto ambiental. Perfeito, Renato, mas as prefeituras estão tratando os esgotos antes de devolver essa água para os rios. Afinal, a gente é abastecido aqui por uma concessionária, Corsã, que retira a água ali em Campo Bom. E eu te pergunto, as cidades por aqui estão tratando os esgotos ou é um caso à parte? Não. O que acontece? O Procinos recebeu verbas, associações dos municípios receberam os projetos para que executassem, né? E assim como as cidades estão crescendo, o nosso esgoto está ainda em tijolos antigos, coisas de 50, 60, 70 anos. Basicamente, o pluvial e o cloacal em alguns lugares se encontram, estão bifurcados. E não adianta colocar uma camada de asfalto por cima, porque vão ter que, amanhã ou depois, retirar. As doenças termotransmissíveis, infecto-contagiosas, provenientes das águas, que os nossos alunos no recreio, depois de correr e brincar, vão lá beber, elas não são puras. Os municípios deveriam bancar esta água em todos os colégios, inclusive o Parque Industrial aqui. Ali foi tratorado 9 nascentes. Estas águas abasteciam há mais de 80 anos o pessoal da Vila Nova. Inclusive, dizia o meu padrinho de casamento, Eloy de Paula, que em época de seca o pai dele, carreteiro, trazia os animais para beber nessas fontes. A textura que o ser humano precisa entender que a água não tem substituta na natureza. Não existe. Acabou. 3 dias o ser humano não aguenta sem água. Né? E esses esgotos, esses tratamentos, tinha que ser prioritário, acima de qualquer outra. Tá, mas Renato, tem alguma prefeitura que está tratando a água ou não tem? A ETI de Campo Bom está tratando, a de São Leopoldo também, Canoas também, Taquara tem um projeto em andamento. Né? Fora disso, eu creio que aqui foi feito qualquer coisa aqui na Vila São Luís, porque é o seguinte, esse tratamento, ele tem que ser, eu falei inclusive com o técnico que executou da Bahia o projeto aqui, no tempo do
há 16 anos atrás, mais ou menos, criaram um AET, que seria o bombeamento e a centrifugação de dejetos. Depois, segundo ele, teria que essa água fazer um sistema aquático com plantas que puxassem essas impurezas, né? E Seriam antes de os largar metais no Rio dos pesados? Sinos, sim, e antes de largar no Rio dos Sinos, teria que ter uma barreira para contenção de plásticos. Nada foi feito. Inclusive, não existe mais. Tá, mas vem cá, existe alguma verba que foi destinada para os municípios para fazer isso ou não? O Procino, sim. Tá, mas e esse dinheiro está onde? E justamente se pergunta. Tá, mas e quem é que cobra as autoridades, Renato? A ONG, por exemplo, em diversas incursões, tanto no Consinos, Comitê Sinos, essas reuniões intermunicipais esteve presente, e essa responsabilidade, ela, em algum momento, a Associação dos Municípios pensou e repensou e tornou a pensar dessa necessidade. O importante para o ser humano Marcos, a condição ambiental. Foge-se a pauta quando entra, por exemplo, a questões paralelas, ou seja, saúde, o que vamos destinar? Sapiranga, 90 mil habitantes, nasce 1.000 crianças por ano, tem que ter 1.000 creches, é o social. Falta alimentação, não faz moradia, é o social. Então, há prioridades. Tem que ter indústria para produzir espécie para movimentar o comércio. Resultado. Estamos numa arrecadação supra, os indivíduos, os municípios, tirando empréstimo, tendo dinheiro em caixa. O que acontece? Eu acredito assim, eu sou apolítico, não estou sentando o rito em governo, minha parte é ambiental, mas aos olhos da sociedade e do entendimento, é preciso rever certas mazelas. Dia desses eu viajando, até estou repetindo isso aí, viajando para o interior para o lado de Mostardas, a gente queria fazer a volta na Lagoa e retornar para o Rio Grande. Eu conheço muito bem essa A gente zona. chegou em Mostardas, fomos visitar um amigo, um conhecido, e a minha vontade era pescar na Lagoa dos Patos. Pois não. Ele disse para mim só, Marcos, a beirada da Lagoa dos Patos não tem mais peixe. Os peixes fugiram da contaminação que está em toda a beirada. Isso atinge cerca de 10, 15 quilômetros, entende? Da beirada não tem mais peixe, porque os peixes estão procurando as regiões mais profundas, porque não existe um habitat que possa sustentar a multiplicação e a vida dos peixes naquela região. Sim. Então, somente os pescadores com barcos que vão até as partes mais profundas da lagoa que conseguem pescar alguma coisa. Então, foi uma frustração. Por outro lado, os canais que levam a água dos arrozais até a lagoa, eles têm a proliferação de traíras, mas são os bichinhos pequenos. E eu não me atreveria a pescar naquele lugar, porque é o lugar onde passa o fluxo do veneno. Então, o Rio dos Sinos, eu me lembro, quando eu era criança, tinha o Pedro Manduca. Sim. Pedro Manduca era pescador aqui da beira do rio. A gente entrava no barco à noite, esticava uma rede na lateral e com tochas, descia alguém do barco, sacudia os galhos, e eram dezenas e dezenas de peixes que voavam, entende? Peixes com peso superior a 1 quilo. Hoje não tem mais nada. Hoje a gente vai pescar ali só com muita sorte para pegar alguma coisa. Sim. Então eu te pergunto assim, Renato, qual seria a posição do administrador de Sapiranga, do próximo administrador de Sapiranga, em relação ao meio ambiente? O que ele deveria de fazer? Eu sei que tu não é candidato, também não sou candidato, não quero falar em política aqui, não defendo ninguém, não acuso ninguém, mas o próximo administrador de Sapiranga, qual seria uma ação competente para começar a resgatar o Rio dos Sinos e prevenir
qualquer tipo de contaminação e passar a Sim. recolher o lixo? O que ele deveria de fazer, o próximo administrador de Sapiranga? O administrador, essa função do Rio dos Sinos ela é regional, ela não é específica. Mas ela tem que começar dentro do município. Ela tem que começar dentro do município. A primeira coisa, vou voltar à ONG. Um dos objetivos da ONG sempre foi o de produção de mudas para reflorestar o Rio dos Sinos. Primeiro passo. Segundo passo, doutrinar as crianças a fazê-lo e a preservá-los. Terceiro passo, retirar o que fosse possível que denegrisse as águas do Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos hoje é um valão imundo, desculpe o termo, eu tomei muita água nas cabeceiras dos Sinos, em Quilombo, Moreira, em Sander, onde eu nasci. Em Taquara, por exemplo, vi muita sequela de peixe morto. Vi da Utresa em 1900 não me lembro, de 8, por aí, o desastre ecológico, a magnitude do crime ambiental, até hoje não resolvida. Enfim, o que nós precisamos é desassorear o rio, desassorear retirando areia. Também isso está proibido, não está? Sim, no Rio dos Sinos está proibido, mediante normas da FEPAM. Está proibido a retirada de areias devido para evitar o desbarrancamento das laterais. Ok. Mas, com essas inundações, essa última enchente assoreou. Onde tinha 2 metros de profundidade, tem meio metro. Qualquer pancadinha de chuva vai tornar alagar. Onde a última enchente, a penúltima enchente, atingiu o Barreiro dos Bretas, a escola lá embaixo, a Brizoleta, para nós que conhecemos, né, Marcos? A água veio cá em cima, ali na fazenda ali, ó. O que nós temos que fazer, gente? 30 metros, reflorestar, retirar essas casas todas que estão dentro dos 30 metros, de um jeito ou do outro, isso ao longo do Rio dos Sinos, não só aqui, para que o volume, aprofundar onde for possível, é um rio de pedra, é um rio de cascalho, aprofundar no que for possível, para que tenhamos mais volume d'água. Ter leis que autuam carroceiros, caminhões de largar pneus, dejetos, plásticos. Nós temos que ter no nosso valão uma rede de proteção permanente para ensacar os plásticos que descem em cada enxurrada. Isso inclui desde o bueiro aqui na esquina, inclui esses largamentos das indústrias quando chove. Enfim, falta o quê? 2 coisas. Uma, capilaridade administrativa, e outra, consciência. Esta água, se não for esta água, agora pensada, repensada em projetos de magnitude ampla, o que será das gerações que estão, dos pequenos que estão vindo? É a pergunta que nós fizemos. O que será dessas gerações? Por isso foi criada a nossa ONG. Mas existe, digamos, depois que essas crianças aferem de uma palestra dessas, os professores e a direção dos colégios cobram alguma atuação dos alunos ou isso é simplesmente esquecido uma semana depois da palestra? Tu acompanhou alguma ação de algum colégio? Nós tivemos, Marcos, no Colégio Polivalente, nós, através da rede do Unidão ali da ISUL, nós coletamos 50 mil garrafas PET, não nada menos que isso. E conseguimos, através da Coordenadoria do Estado, aqui no Colégio Polivalente, o espaço físico para, junto com as crianças, a produção de mudas, justamente para que essas mudas, através de palestras, através de todas as quartas-feiras, se ia lá, se pegava a sementinha, dava o choque térmico, se explicava a fenologia de cada tipo de planta, o tipo de composição de solo,
para que no momento que elas crescessem, as crianças iriam conosco direto plantar no Rio dos Sinos. O que aconteceu? Elas estavam a certa altura, chegou o verão, tentei molhá-las, não tive como abrir os portões para poder entrar, me chocou, chorei feito criança. Depois de 52 semanas, todas as quartas-feiras indo lá, o projeto Eco Poli Cururuai ficou simplesmente na memória. Não houve, fui na prefeitura, me ajudam, pelo amor de Deus, não houve favorecimentos, não houve como, e isso é lamentável. Isso foi feito também em alguns colégios municipais, foram 256 palestras dadas, atingindo seguramente 30, 40 mil crianças na rede de ensino municipal. Isso tudo foi como se dissesse assim, naufragado. Agora você imagina, eu estou com 75 anos de idade. Jamais vou me curvar para quem quiser discutir meio ambiente comigo, forçando o oposto. Não, eu fico pasmo com essa situação, porque na hora de ouvir a palestra, sim, vão começar o trabalho, mas na hora de manter, de encarar a responsabilidade, não tinha mais ninguém em casa. Exatamente. A história dos portões fechados era só irrigar. Evidente. Errado. Né? Eu fui espontaneamente, levei mangueira, levei todo o material necessário, tinha que molhá-las porque o calor era de 40 graus, um verão terrível, né? Iniciou março, abriram-se as aulas, fomos lá, não tinha mais uma, todas secaram. Aí desisti. Contra a força não há resistência. O exemplo foi dado. O exemplo de como fazer foi dado, foi orquestrado, foi minimizado. Né? Sementes foram buscadas em hortos diferentes, regionais. Né? Sementes nativas, era cabriúva, era guapuruvu, enfim. A fenologia das plantas, para mim, não é mistério. Foram buscados, assim, diversos tipos. Uma das coisas que me deixa, não revoltado, mas entristecido, eu tenho recebido prêmios internacionais, citações, enfim, sou buscado para dar palestra, para me conversar, especificar em rádios, isso, aquilo, mas eu percebo que as pessoas não estão cumprindo o dever de casa. O que acontece? O meio ambiente é que nem um prato de arroz e feijão, tem que estar na mesa todos os dias. Não o celular do filho, que se senta lá no... Né? Não quer abrir mão do celularzinho dele, porque eu não posso, porque estou no joguinho. Os pais precisam educar para as escolas ensinar. Ou vice-versa. Você tem que caminhar junto. Eu escutava, Marcos, uma pessoa com 3... ele era conselho tutelar por 3 gestões consecutivas. Em dado momento eu perguntei para ele qual era a idade responsável pela criança frente às suas atitudes. 12 anos. 12 anos é a responsabilidade. O que acontece? Nós já estamos entrando em outra área aqui, né? Mas é imperativo que se diga. Eu tenho uma neta, eu não preciso esconder, a Manuela fez 14 anos, ela regrediu a mentalidade dela de abuso excessivo de internet e poucas horas de sono por mês. Ela com 14 anos, uma moça linda, uma moça encantadora, com curso de judô, era minha secretariazinha na ONG, ia nas minhas palestras, tá brincando de boneca hoje. Então, eu quero que alguém me diga que o celular não faz mal. O abuso do celular. Então, o que acontece? Deveria ser usado para a proteção do meio ambiente. Respondendo a tua pergunta, é dada a palestra? É. Se pergunta, vocês entenderam a palestra? Entendemos. Quem tem celular? Todo mundo levanta a mão. Mas teus pais têm condição. Como todo mundo tem, eu fiz o pai me dar um celular.
O mundo vai precisar das tecnologias, mas nós temos que entender que o meio ambiente, o todo maior do nosso planeta, ele está adoecido por descomprometimento da massa humana. Oceanos estão cheios, né, São Marcos? Esses oceanos estão cheios de lixos. A nossa Lagoa dos Patos, eu conheço Mostarda, eu conheço Bacupari, eu conheço diversas vezes, circulo por lá. Eu acampo em fazendas produtoras de arroz. Eu tenho que levar um peixe e comprar em mercado, porque o peixe lá não dá para comer. Vou porque as figueiras são lindas, a natureza é espetacular. A grande verdade que se tem que dizer aos olhos de quem nos escuta, aos ouvidos desses, de que o homem é tão pequeno, ele é um simples passageiro. Se ele está andando no trem da vida, como eu ando, e quando ele olha para a paisagem, ele vê, pomba, por que a vidraça está embaciada que eu não consigo enxergar? Onde é que está a obra de Deus, o colorido de tudo? Ele só vê postes, só vê arranha-céus, só vê plantações e cadê a sustentabilidade ambiental? Os grandes países, se nós tomarmos, por exemplo, o nosso globo, que tem um aqui do lado, né? E o que está acontecendo aqui, por exemplo, é terrível, é terrível. Nós temos uma camada de ozônio que está circundando a Terra, o planeta. Por isso, é o excesso de CO2, excesso de contingentes populacionais nas 3/4 partes do hemisfério. A grande verdade é a seguinte: esses terremotos, essas mexidas em placas tectônicas, o degelo na Groenlândia, aqui no Polo Sul, isso vem trazer grandes consequências. Essas anomalias climáticas, isso não é por acaso que está aí. É preciso que as famílias não ponham mais tantos filhos. Não há mais ar respirável para essa população. É a verdade que se diga, o planeta, nosso Brasil tem 500 anos. Nós temos os rios poluídos, nós temos cidades inteiras poluídas, nós temos um Amazonas, um Pará, um Amazonas que estão cortando árvores, em vez de plantio para criação de gado. A grande verdade, ela não entra na cabeça de certas pessoas. As pessoas são materialistas. As pessoas querem um carro, querem uma moto, querem casa, querem tudo. O que elas fazem pelo meio ambiente? Quantas pessoas como nós juntam sementes para largar aí no Ferrabras, por exemplo? Eu não vim fazer esta live para chorar. Eu venho de mente aberta, defendendo o meio ambiente. O meio ambiente não pode se inclinar para que o homem construa barragens para depois estourar como estourou aqui, nesses alagamentos, para a produção de energia. Nós precisamos, mas o ser humano é tão pequeno entre qualquer uma das forças da natureza. Nós não somos nada, nós somos pó. Essas gerações agora de 6, 7 bilhões de habitantes, em 100 anos não tem mais ninguém. E o que nós vamos deixar para as gerações seguintes? É o caso do nosso Rio dos Sinos. Que água eles vão beber? Vão puxar água do morro? Porque tem lençol freático, que pode abastecer Araricá, pode abastecer nós. Não pode ser comercializado, porque a Agência Nacional das Águas diz que de um ponto de captação não me lembro, aqui na Picada Capivara, aqui do outro lado ali, parece que é a Estância Velha, tem um poço e tem que ter um distanciamento de 40 quilômetros um do outro, senão nós teríamos água aqui para atender a toda a demanda dos colégios, toda a demanda da Câmara, demandas públicas de água. Água limpa, sem tratamento. É só chegar, pegar e trazer. Isso é notório, isso a municipalidade sabe de cor e salteado, mas ignoram.
porque é mais fácil terceirizar. E os esgotos não fogem à regra, meu amigo. A gente, no caminho para cá, eu fiz questão de a gente passar no antigo arroio da Fleck, Ah, sim. e o Renato me falou que ele é um dos afluentes do arroio Sapiranga. O outro corre ali, sai do Parcão, que eram as terras do Klein lá, né? Onde passava a Tafona. Eu me lembro que a Tafona tinha uma coleta, tinha uma pequena represa dentro do arroio, onde eles puxavam a água para lavar a raspa, né? a mandioca ali. E o terceiro é o que vem aqui dos morros, que passa nos fundos da Altero. Eu sei que dia desse eu estava passando por ali e tinha uma emanação muito grande de águas vindas ali daquela parte cercada da Altero. Sim. Quem é que controla isso aí, Renato? O fato é o seguinte, os canos colocados, eu me lembro uma denúncia na promotoria pública que um animal, alguns pássaros foram encontrados mortos ao longo desse filamento d'água, digamos assim. Não vem a ser um arroio, mas é como se fosse assim 2 metros de largura, 1 metro de largura, coisa assim. Altero, autorizado, não sei se sabe por quem, canalizou para evitar alagamentos. Com isso, a força das águas, quando ela desce, elas passam por cima. Os canos não foram feitos com 2 metros de largura, de abertura, né, digamos assim. Foram feitos com 1 metro, se muito, né? Isso faz com que a água, junto com galhos, junto com sujeira, vão entupindo e aí as águas saem por cima. Tá, Renato, sim. Qual é que é o órgão responsável pelo meio ambiente em Sapiranga? Qual secretaria? A Secretaria do Meio Ambiente. Existe a Secretaria do Meio Ambiente? Quem é que é o responsável? Olha, atualmente eu não sei te dizer quem é, cara. Eu não sei quem é que... parece que... me fugiu o nome. Parece que é Klein. Mas não existe... Não, eles têm uma infraestrutura muito boa. Muito boa. Acontece o seguinte, estão doutrinados porque é uma lei federal da Ariedo Moro Ferrabras. Tá, mas vem cá, é uma secretaria de escritório, de gabinete, ou é uma secretaria de campo? Não, eles vão a campo, lógico, eles têm infraestrutura, eles têm caminhonetes, têm exames laboratoriais, tudo que eles necessitarem, eles têm a verba específica. Inclusive a fiscalização. Tá, e alguma denúncia a gente faz diretamente à secretaria? Eu acredito o seguinte, existe o protocolo na prefeitura, tu vai, registra o protocolo, eles encaminham para a respectiva secretaria, no caso do meio ambiente, né, e tem 10 dias para responder o protocolo. Renato, eu conversando com algumas pessoas um tempo atrás, eu disse que eu ia te entrevistar, eles disseram que tu era um pé no saco. Foi o que me falaram, o Renato é um pé no saco. Porque o Renato fica enchendo o saco, porque eles acabam cobrindo as vertentes que levam aí centenas de anos para se formar, e tu enche o saco quando os caras passam com a patrola em cima. O que o meio ambiente faz nessa situação? Tem uma vertente, e aí no loteamento os caras passam a patrola, e depois passou a patrola, não tem mais vertente. Vamos aos... realmente, quando algo me machuca, eu vou atrás. Ou quando eu sou convidado por moradores. Eu vou citar o caso das nascentes tratoradas da Vila Nova. Vila Nova fica ali ao Vila Soco. Vila Soco, na rua asfaltada do Candemil, do Dr. Manuel Balete Candemil, né? Ali no Parque Industrial. E eu tenho gravado a minha denúncia na Câmara Municipal, onde estava presente o diretor da Câmara, que na época era o diretor da Coabil, da área a que me reporto as nascentes. E quando as nascentes... quando o Rio dos Sinos era um filete d'água, faltava água, as hidráulicas não conseguiam
coletada e tão baixo, e tão suja a água. Moradores de lá um dia chegaram na nossa ONG, ô, seu Renato, queremos ter o prazer de lhe mostrar de onde é que vem a nossa água. E eu, tomando, evidentemente, da precaução de levar como é que se diz, não é fotógrafo, um que faz as mídias, digamos assim, um que filmasse, documentasse, eu fui levado pelo Mancha, que era diretor da Rádio Ferrabras, Manchinha, e por um vizinho dele, um comerciante, nessas nascentes. E estas nascentes vertiam água em pleno verão. 3 meses não choviam e vertiam água. E eles felizes da vida, porque ali aparecem as mangueiras grossas. Eram 7 nascentes, 7 vertentes. Eu dizia antes que o pai do Eloy e de Paula levava os animais cada São Luís para beber água lá, porque ali não tinha. Testemunho vivo do próprio secretário da Indústria e Comércio da época. Filmamos, ótimo, coisa boa, tem água. Entrevistamos pessoas, testemunhas, proprietários, nós temos os DVDs, filmamos e passamos na Câmara, acompanhados ali no local dos visitantes, estava a população da Vila Nova, criança, adulto, gente que foi lá assistir o vídeo, porque eles acreditavam que nós não teríamos coragem de passar o vídeo na própria Câmara, como denúncia pública. Protocolamos para fazer uma explanação, conseguimos explanar, filmamos, documentamos tudo. Nesse meio tempo, o que aconteceu? As nascentes foram simplesmente tratoradas. Elas, é o termo forte, mas elas foram drenadas para dar lugar às fábricas. A água poderia ter sido reservada uns 150 mil litros num depósito, aquela água ali, para que os moradores, 600 famílias, tivessem as suas águas. Mas resolveram passar a máquina, tirar as mangueiras, não, essa terra é da empresa tal, né, que vai servir para parque industrial. Não tem conversa. E passou pelo crivo do meio ambiente e pela promotoria pública. Tá, mas os caras abriram as pernas e simplesmente deixaram. Quem mandava assim... na prefeitura na época, a prefeita executiva não se manifestou, o diretor da Câmara era o presidente da cooperativa, o meio ambiente fez de conta que não sabia de nada, fomos lá, fizemos GPS, fomos na promotoria pública. Fato está, a água que não tem substituta na natureza ali acabou. Que covardia, hein, Renato? Então eu digo assim, se falta água na cidade, se falta água na cidade é bem feito. Vamos tomar água da Corsã, cheia de cloro, cheia de veneno, de impurezas, de magnésio. Por isso que eu sou um pé no saco. A grande realidade está aqui, as pessoas são cegas. Isso aqui não representa nada perto do meio ambiente. O homem precisa entender que ele depende, o organismo dele depende do meio ambiente. Né? Por isso que o teu amigo aqui relutou tantas vezes ao teu convite. Mas chega num estágio, Marcos, chega num estágio que as coisas mais simples machucam. E a água é um direito universal à vida. O homem tem a matrícula da terra, mas o que está dentro da terra pertence à vida, meu filho. Por isso que a união, quando se acha ouro, quando se acha petróleo, quando se acha magnésio, se acha qualquer outro bem mineral, ela berra. Não, aqui nós mandamos. Né? E isso aí foi sufragado. Isso foi sufragado. A ONG cruzou os braços e espera as autarquias públicas se posicionar. E ninguém faz nada. Pois é. É lamentável. E outra coisa, há o documentário filmado
delas vivas e delas traturadas e da denúncia pública em plena Câmara Municipal. Tá aí, isso não recupera mais, depois que... Não recupera mais. Uma pena. E cada vez mais. Há loteamentos aqui também que foram feitos canais, onde tinha bem nada aqui atrás, foram feitos canais para ocupar a parte física do terreno. Para não perder lotes, digamos assim, né? A história é a seguinte: se você que está assistindo essa entrevista não ficar com a pulga atrás da orelha, é sinal que tem algum problema com você também. Então, os professores, então, uma dica: busquem com que os seus alunos executem alguma obra em defesa do meio ambiente. E eu creio que o Renato Valauro está disposto a retomar alguma atividade, mas desde que haja responsabilidade. Nós estamos chegando a 46 minutos dessa entrevista, não quero me alongar mais. Então, Renato Valauro, a gente vai encerrar por hoje. Sua palavra final. A palavra final, eu não gostaria... A minha vida tem sido manso, uma lagoa mansa, águas perenes. Algumas vezes o sol vermelho e quente, outras vezes o oceano sobrepondo as dunas. Mas a minha consciência, ela está andando de trem. E nesse andar como passageiro, eu sei que meus dias estão contados. 75 anos no lombo, 54 anos de vida pública, Ministério das Cidades, ONG, câmaras municipais, fundação de CDL, entre outras coisas. Eu sou cidade, eu sou geração que vem e lhe agradeço, gente. E espero que não termine por aqui. Eu tenho meus bisnetos, eu sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa tranquila, deito no travesseiro e durmo. E pena dos poderes executivos e legislativos que estão cegos. Eu sinto muito, sociedade. Eu sou por Sapiranga. Tá certo, Renato. Muitíssimo agradecido. Foi um prazer ter estado contigo. A gente vai ter que retomar essas entrevistas daqui a um tempo. Com certeza. Eu sei que tem muito mais coisas que tu gostaria de falar e agradeço a atenção de vocês que estão nos acompanhando nessas entrevistas. Eu acho que se a gente deixar de falar pelo menos 3, 4 vezes por ano no meio ambiente e a defesa pela nossa natureza, a gente vai estar cometendo um erro grande. Então, nas próximas eleições, não vote em covardes, vote naqueles que realmente querem defender o futuro de nossos filhos, dos nossos netos e, se possível, dos nossos bisnetos. Sapiranga é uma cidade que cresceu desordenadamente, vieram muitas empresas de fora, e eu volto a lembrar, tente ajudar os comerciantes de Sapiranga, tente deixar o seu dinheiro aqui, apoie quem está aqui há bastante tempo e quero dar uma dica para vocês, Madeireira Schneider na Major Bento Alves em Sapiranga, não estão pagando patrocínio, mas é um lugar muito legal onde tem produtos vintage, tem som, tem hidráulica, tem elétrica, construção, e o pessoal lá atende a gente com uma maestria muito legal, vale a pena conhecer Madeireira Schneider na Major Bento Alves em Sapiranga. Um abraço a todos e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.